E hoje é segunda-feira, dia de habitual conferência de imprensa para dar mais informações sobre a situação de pandemia ali na Cabo Verde. E é para o Palácio do Governo que nos está bem, onde está em direto o jornalista Leonela Borges, que está trazendo mais informação. Boa tarde, Leonela. Boa tarde, Jacqueline Pereira. Nós estamos a poucos segundos de ouvir as últimas atualizações da boca do Diretor Nacional da Saúde. Entretanto, podemos dizer que recebemos o boletim do Ministério da Saúde que nos informa que nas amostras processadas nos laboratórios a 7 de março, constatou-se que dessas 322 amostras surgiram um total de 24 casos novos, 26 amostras analisadas são da praia, mas os concelhos que estão a contribuir mais para que os casos ativos continuem altos, neste caso são 506 casos ativos, são ilhas, além da ilha de São Vicente, são as ilhas do Sal, da Boa Vista e de São Nicolau, que têm números bastante elevados. Também os comportamentos das pessoas têm sido, em alguns casos, negativos, inclusivamente aqui na cidade da Praia. Há casos em que se reúnem pessoas, amigos e familiares em casas onde há óbitos e as pessoas convivem sem distanciamento social, como se fosse uma festa. Portanto, isto nós tivemos a ocasião de presenciar hoje aqui na cidade da Praia, um caso a exemplificar o que estou a acabar de dizer. Mas vamos passar a palavra ao Diretor Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto, para as atualizações. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos fazer a apresentação dos resultados recebidos até às 15 horas em relação às últimas 24 horas e depois faremos o balanço habitual dos últimos 14 dias. Como já foi dito aqui, nós tivemos conhecimento do resultado de 322 amostras que foram analisadas entre testes de PCR e testes de antigênio, e dessa análise nós tivemos conhecimento de mais 24 casos novos, sendo 4 no Concelho da Praia, 1 no Concelho de São Miguel, 1 em Ribeira Grande de Santo Antão, 1 em São Vicente, 5 no Concelho do Sal, 1 na Ribeira Brava de São Nicolau, 5 em Tarrafal de São Nicolau, 5 na Boa Vista e 1 no Maio. Esses casos novos, esses 24 casos novos, representam 7,5% da taxa de positividade relativamente às amostras que foram analisadas nessas últimas 24 horas. Nós tivemos também o conhecimento de um total de 21 casos suspeitos. Santa Catarina e Santiago notificou 3 casos, Sal 18. Em relação a pessoas que estão em regime de isolamento, porque apresentam um teste positivo, ou seja, os casos ativos, nós temos neste momento um total de 506, que representa 3,2% do total de casos já notificados no país. Nós temos neste momento cerca de 319 pessoas que estão em quarentena a aguardar o resultado do inquérito epidemiológico, e também tivemos o conhecimento de mais 93 altas nas últimas 24 horas. Na Praia foram 47, em São Domingos 1, em Santa Catarina de Santiago 3, no São Salvador do Mundo 2, São Miguel 3, Santa Cruz 2, Paulo 1, São Vicente 9, Sal 4 e Ribeira Brava 1 e Boa Vista 20. Assim, nós passamos a ter um total de 15.133 pessoas que já tiveram alta, representando 95,7% do total de casos de SARS-CoV-2 já notificados no país. Nós temos neste momento um total acumulado de 15.806 casos de pessoas que tiveram um teste positivo, 78% de pessoas que não apresentavam sintomas ou então
tinham sintomas bastante leves e 22% de pessoas que tinham sintomas mais marcantes. Em relação a óbitos, hoje não tivemos conhecimento de nenhum óbito, ainda bem, mas no fim de semana tivemos pelo menos 2 óbitos, o que nós lamentamos e aproveitamos a oportunidade para dar as sentidas condolências às famílias enlutadas e desejar força para aguentar este momento de dor. Temos neste momento um total acumulado de 154 óbitos, representando uma taxa de letalidade global de 0,97%. Em relação a pessoas que estão internadas nos hospitais por causa de Covid-19, nós temos no Hospital Regional de Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, 8 pessoas, um total de 8 pessoas, sendo que uma dessas pessoas encontra-se numa situação mais grave. No Hospital Agostinho Neto, nós temos 6 pessoas internadas e uma dessas pessoas está numa situação mais grave. No Hospital Batista de Sousa, nós temos 4 pessoas internadas, mas estão todas estáveis, de acordo com as informações. No Hospital Regional Ramiro Figueira está uma pessoa internada, mas também estável, de acordo com informações. No Hospital João Moraes temos também uma pessoa que está internada e não há critérios de gravidade, pelo menos de acordo com as informações. No Hospital Regional de São Francisco de Assis, no Fogo, não está ninguém internado por causa de Covid-19. Nós vamos agora fazer o balanço habitual relativamente aos 14 últimos dias. Em termos de amostras, no período de 22 de fevereiro até ontem, ou seja, 7 de março, foi analisado um total de 9.712 amostras, o que nos dá uma média de 694 amostras por dia, entre PCR e testes de antigênio. Tivemos a identificação de 720 casos novos, o que nos dá uma média de 51 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 7,4%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 8 a 21 de fevereiro, foi analisado um total de 8.953 amostras, o que dá uma média de 640 amostras por dia. Foi identificado um total de 604 casos novos nesse período, que dá uma média de 47 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 7%. Como podemos verificar, houve um ligeiro aumento em relação à taxa de positividade, mas, provavelmente derivado da situação que temos na ilha de São Nicolau e também dos casos que foram identificados, tanto no Concelho do Sal e na Boa Vista. Embora também ainda no Concelho da Praia estejamos a ter identificação de casos, mas em relação à semana de 22 a 28, comparativamente com a última semana, de 1 a 7 de março, pelo menos até agora o número de casos parece ter diminuído ligeiramente. Mas como dizemos sempre, a situação é dinâmica e vamos continuando a analisar as informações que vamos tendo acesso. Em termos de taxa de incidência acumulada, nos últimos 14 dias, nós temos 5 concelhos com a taxa de incidência em 25, ou inferior a 25 por 100 mil habitantes, que é Tarrafal de Santiago, que tem 17 por 100 mil habitantes, Ribeira Grande de Santo Antão, que tem 7, Porto Novo, que tem 6 por 100 mil habitantes, Mosteiros, que tem 11 por 100 mil habitantes. O Concelho da Brava continua sem registro de casos, portanto a taxa é de 0 por 100 mil habitantes. Depois nós temos os concelhos que têm a taxa de incidência acumulada entre 25 e 150 por 100 mil habitantes, que temos um total de 11. A Praia com 141 por 100 mil habitantes, Boa Vista com 138 por 100 mil habitantes,
São Domingos com 49, Santa Cruz com 35, Sal com 89, Santa Catarina de Santiago com 82, São Salvador do Mundo com 47, Maio com 65, São Lourenço dos Órgãos com 29, São Filipe com 89 e Santa Catarina do Fogo com 39. Em relação aos concelhos que têm a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias superior a 150 por 100 mil habitantes, são 6. São Vicente, que apesar de continuar a ter uma diminuição de casos nas sucessivas semanas, mas ainda tem uma taxa em 159 por 100 mil habitantes, estava em 244. Paúl, que tem 190 por 100 mil habitantes. Ribeira Brava, em São Nicolau, que tem 1.476 por 100 mil habitantes. Tarrafal, em São Nicolau, que tem 270 por 100 mil habitantes. Ribeira Grande de Santiago, que tem 314 por 100 mil habitantes. São Miguel, 206 por 100 mil habitantes. A taxa de incidência acumulada a nível nacional nos últimos 14 dias está em 128 por 100 mil habitantes. Em relação a óbitos, nós temos estado a verificar, sobretudo nesta última semana, a ocorrência de óbitos essencialmente em pessoas bastante idosas, com idades acima de 80 anos, algumas até de mais de 90 anos, e até este momento, no mês de março, nós temos 7 óbitos. No mês de fevereiro tivemos 13. Portanto, a situação ainda é uma situação que podemos dizer de alguma estabilidade, mas a nível nacional, se formos considerar os números, mas bastante variável entre as ilhas que estão em momentos epidemiológicos diferentes. E esta situação, ela vai variando, como já dissemos aqui, a situação é bastante dinâmica. Nós ainda não temos pessoas, pelo menos se estamos a continuar a ter infecções a serem identificadas, é porque o vírus continua a circular e não há outra forma, mas teremos que ser repetitivos e dizer que ainda os maiores trunfos que nós temos contra esta batalha são as medidas de prevenção que devem continuar a ser observadas pela população. Ou seja, a utilização adequada de máscaras, a higienização das mãos e evitar situações de ajuntamentos ou aglomeração de pessoas. Nós continuamos a receber notícias de festas que são organizadas, de convívios que ainda não é recomendável. Nós entendemos que as pessoas tenham a necessidade de ter alguma diversão no meio de uma situação tão catastrófica como esta, mas infelizmente devemos nos salvaguardar porque ainda não temos a previsão de quando é que haverá uma situação melhor. Pronto, eu gostava de ficar por aqui e ouvir as vossas perguntas. Muito obrigado. Ricardo. Boa tarde, Otávia da Record TV. A minha primeira questão tem a ver com as amostras que a Direção Nacional de Saúde e também conjuntamente com o Instituto Nacional de Saúde Pública avançou na semana passada, que foram entregues ao Instituto de Pasteur. As restantes amostras que faltam para ser analisadas ou que já foram analisadas, eu pergunto como é que está o andamento deste processo. Ainda não comunicaram mais resultados. Nós estamos a aguardar ainda a comunicação dos resultados que ficaram ainda pendentes. E foram entregues mais amostras para análise? Não, por enquanto foram aquelas que foram enviadas, as que a Presidente referiu na semana passada, e estamos a aguardar os resultados que ficaram pendentes para serem enviados. E ainda não temos essa informação.
Há informação de que as crianças vão passar agora a viajarem, tanto para viagens internacionais como também nacionais, apresentarem teste de PCR. Eu pergunto se a direção confirma esta informação e como é que vai funcionar exatamente. O que nós temos neste momento é que as crianças, as crianças até 7 anos de idade, para viajarem de qualquer país para Cabo Verde, não precisam fazer o teste PCR. Aqui, a nível interno, ou seja, nas viagens interilhas, as crianças também, com idade até 7 anos, estão isentas da obrigatoriedade da apresentação de um teste rápido. Aqui, a nível nacional, nós não exigimos o teste PCR para viagem interilhas. Né? Agora, para sair de Cabo Verde, isto é um critério que deve ser observado para o destino onde a pessoa vai. Né? Se o país para onde a pessoa vai exige a realização de teste, a pessoa terá que fazer teste, independentemente da idade. E essa condição, ela vai variando de acordo com a evolução da situação epidemiológica em cada país. Portanto, é também uma recomendação que vai sofrendo atualização conforme a situação varia. Mas para sair de Cabo Verde, temos que ter em atenção o que o país de destino pede. Não é? E, portanto, para evitar constrangimentos, é preferível que se faça o teste, a não ser que realmente tenhamos a confirmação de que não será preciso no país de destino e se a pessoa também não for fazer nenhuma escala, se o país de destino não exige a realização de teste, pode ser até que a criança não faça o teste. Mas, entretanto, para evitar constrangimentos, por enquanto, tem que fazer para sair de Cabo Verde. Em relação só mais uma questão. Aqui continuará a conferência de imprensa com as questões a serem colocadas pelos jornalistas, que nós vamos ouvir atentamente, para mais tarde, no Jornal da Noite, fazermos o resumo do que vai ser aqui discutido e apresentado. Os dados já foram lançados, já sabemos que temos uma taxa de incidência acumulada nacional de 128 casos de Covid por 100 mil habitantes. Sabemos também que a taxa de positividade é de 7,5% e há um total de 15.806 casos positivos acumulados registados em Cabo Verde. Para mais informações, nós contamos apresentar, como já disse antes, o resumo no Jornal da Noite. Passamos a emissão para os estúdios em Achada Santo António com a Jacqueline Pereira. Boa tarde.